Muitas vezes, os alunos buscam nos professores referências sobre valores, condutas e atitudes. Afinal de contas, como nós sabemos, os educadores não estão em sala de aula apenas para passar o conteúdo pedagógico. E quando este vínculo é positivo, os estudantes levam os exemplos para o resto da vida. Mas tudo isso é muito bonito na teoria. O que será que acontece realmente dentro das escolas? Como os professores podem trabalhar para estreitar a relação com os estudantes? Hoje o NET Educação vai debater este assunto com 2 educadores que trabalham aqui no Colégio Vital Brasil, na Grande São Paulo. E você está convidado a refletir com a gente. Este ano foi publicada uma pesquisa pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico que revelou que no Brasil os professores perdem até 20% do tempo de aula tentando acalmar os alunos. Um índice considerado alto quando comparado com os outros países, em que este número chega a apenas 13%. Mas será que o bom relacionamento entre professor e aluno pode melhorar este tempo, o respeito entre eles também? Quem vai responder esta pergunta e também refletir um pouquinho sobre o tema é a Sueli Nercessian Corradini, ela que é diretora pedagógica do Colégio Vital Brasil. Sueli, realmente pode interferir o relacionamento professor-aluno em sala de aula? Pode interferir em tudo, no conteúdo, no desenvolvimento? Conta um pouquinho para a gente dessa questão. Essa questão da relação professor-aluno é super importante. Às vezes um aluno tem mais dificuldade. Quando ele se identifica com o professor, quando ele tem um relacionamento bom com o professor, ele consegue superar com mais facilidade essas dificuldades que ele tem. Então, para a gente começar uma reflexão, eu acho importante mencionar algumas competências que eu considero necessárias para que o professor possa desempenhar as funções dele em diferentes contextos, em diferentes situações. Então, o domínio do conteúdo é muito importante, da disciplina que ele ministra, conhecimento de saberes diversos para que ele possa articular esses diversos conhecimentos, esses diversos saberes, a gestão de grupo, né? Eu acho que aí a gente entra nessa questão da relação professor-aluno e da importância disso para o desenvolvimento. Então, a gestão de grupo, ela envolve o relacionamento interpessoal, manejo de situação coletiva, gestão de conflito, gestão de dificuldades mesmo que o professor encontra em sala de aula, porque ele tem um grupo em sala de aula muito diferente. As pessoas não aprendem da mesma forma e, enfim, não se desenvolvem da mesma forma. Então, acho que essa questão da relação professor-aluno realmente é importantíssima para o desenvolvimento dos alunos. Um aluno pode gostar mais de uma disciplina por conta de um professor, gostar menos de outro conteúdo também, por conta de não ter um bom relacionamento, uma boa afetividade com o educador. Isso pode acontecer? Pode acontecer porque ele projeta no professor, né, esse sentimento, né, esse gostar ou não. Então, eu gosto... Quantas histórias que você ouve que as pessoas falam assim, eu fiz curso de química porque eu tive um professor de química maravilhoso, né? Então, o professor, ele é uma fonte de inspiração para o aluno, né? Então, dependendo como ele organiza a disciplina, dependendo de como ele organiza a aula, dependendo como ele apresenta esses conteúdos, faz com que o aluno goste mais ou menos daquele assunto, daquela disciplina. Então, ele fala, às vezes a gente vê situações de um aluno que passa um ano inteiro sem gostar da famosa matemática. Né? Eu não gosto de matemática, eu não gosto de matemática, matemática é o bicho-papão. Aí no ano seguinte, com outro professor, ele fala, puxa, aprendi a gostar de matemática. Né? Então, essa coisa das relações, a gente não consegue separar. Né? Agora, você é aluno, você não tem emoção, você não tem sentimento. Não é isso. Né? As coisas caminham juntas, nós estamos falando de pessoas. Né?
com emoções, nós estamos falando de adolescentes, nós estamos falando de crianças que estão em processo de formação. E o papel do professor é muito importante nesse processo de formação. Ele pode ajudar o aluno a se desenvolver muito, a superar realmente todas as dificuldades e os desafios, como ele pode fazer com que o aluno se retraia cada vez mais. O estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico revelou que 60% dos professores brasileiros têm os chamados alunos problemas em sala de aula, o maior índice entre os países participantes do estudo. Mas será que é possível resolver ou amenizar esta questão, melhorando a relação aluno-professor? Tiago Gomes, ele é professor de língua portuguesa e também é coordenador de língua portuguesa aqui no Colégio Vital Brasil. E tem uma longa vivência com os alunos, né, Tiago? Já tem aí mais de 20 anos que ele dá aula, tanto em escolas particulares, já passou por escolas públicas, universidade, ele já fez de tudo. Então conhece bem essa questão do relacionamento entre professores e alunos. Tiago, conta pra gente, interfere quando não existe um bom relacionamento e quando existe um bom relacionamento? Bom, podemos dizer que o relacionamento entre professor e aluno é uma das bases de uma sala de aula. A sala de aula é um espaço muito dinâmico, é um espaço que sofre a constante alteração, então de uma sala para outra você tem um ambiente completamente diferente. Embora sejam jovens, crianças, adolescentes de um mesmo nível, dar aula em salas diferentes significa estar preparado para situações educacionais diferentes. Às vezes, de uma sala para outra, você tem uma mudança de turma, às vezes, de uma sala para outra, você estabelece relações diferentes. Entretanto, o professor tem que ser, antes de tudo, alguém bem preparado. Alguém com conteúdo, alguém que domine aquilo sobre o qual vai falar, para que ele saiba aquilo que ele pretende fazer. Segundo, além da preparação do professor, além do conhecimento, o professor tem que ser muito maleável. Ele tem que estar sempre preparado para situações novas, situações adversas, porque às vezes a sua aula é a última aula do dia e aí você recebe uma turma um pouco mais agitada. Além disso, a sala de aula é um espaço no qual nós devemos sempre propor ações que visem o bem comum, que visem o desenvolvimento dos nossos alunos por meio de um convívio harmonioso. Isso é uma construção. Esse convívio é algo que o professor vai propor e que ele vai construir ao longo do tempo com os seus alunos. Como fazer quando os professores têm uma dificuldade com a sala ou até com um aluno específico? É importante conversar conversar com todos, ter uma conversa coletiva, levar para passeios fora da sala, atividades lúdicas. Como que dá para melhorar essa relação? Bom, como toda relação, ela é construída entre os pares, entre aqueles que estão ali, segundo a retórica, o que nós pretendemos é obter da nossa audiência a adesão. Ou seja, nós oradores, nós retores, queremos que a nossa plateia faça a adesão àquilo que nós propomos. Então, como se trata de uma relação baseada no diálogo, eu acho que nós precisamos ter ações diferentes para problemas diferentes. Por exemplo, quando o problema é um problema coletivo, é importante de vez em quando parar para discutir coletivamente onde é que está existindo um ruído nessa comunicação. Porque, por exemplo, é possível que o professor não saiba ou não tenha sabido lidar com os conflitos que estão naquela turma. Então é muito importante, de vez em quando, se necessário, parar todo mundo e refletir um pouquinho sobre aquilo que está sendo proposto, se aquilo está adequado, se a linguagem que está se falando é adequada àquilo que se propõe. Em alguns momentos, se são casos particulares, eu acho que o professor pode dialogar individualmente com o aluno, ou com pequenos grupos, ou com grupos menores do que aquele grupo todo,
para buscar indicar as ações, para buscar coletivamente, junto com o aluno, aquilo que deve ser feito para melhorar o relacionamento. Tiago, muito obrigada. Se você quiser fazer suas considerações finais com relação a este tema, professor-aluno, esse bom relacionamento e esse relacionamento muitas vezes conturbado, fique à vontade. Bom, a todos os professores que nos assistem, eu gostaria de observar que a nós, professores, é dada uma responsabilidade muito grande. A escola, muitas vezes, negligencia o nosso papel e a nossa importância. Entretanto, nós devemos sempre buscar um bom preparo, buscar uma boa aula. Precisamos, enquanto ser social, estarmos preparados para os desafios da sala de aula. E ao estabelecer o comportamento ou ao estabelecer a relação com os nossos alunos, nós sempre devemos buscar estabelecer metas claras, o que é que nós pretendemos ensinar e de que maneira ensinar para que nós possamos obter o melhor resultado. Então eu acho que sim, o professor tem uma grande responsabilidade, o professor é a chave de todo esse processo, entretanto a gente tem que gostar muito daquilo que faz, com muita preparação, com muito conhecimento, para que a sala de aula seja, antes de tudo, o momento e o espaço de um convívio harmonioso com os nossos alunos. Sueli, muito obrigada por ter aceito o convite e participado aqui do NET Educação. Por favor, fique à vontade para deixar suas considerações finais com relação a este assunto que, ao mesmo tempo que é delicado, mas é gostoso de falar e também é muito amplo sobre a relação entre professor e aluno. Fique à vontade. Olha, eu penso que essa questão da relação professor-aluno tem um peso muito grande no desenvolvimento dos jovens, como pessoa, como profissional, e ela deve ser realmente muito bem cuidada nas instituições, e assim, o quanto eles conseguem avançar e quanto eles conseguem superar todas as dificuldades quando eles se sentem parte do grupo, quando eles se sentem respeitados, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar de lado essa questão. Não adianta a gente discutir só a questão acadêmica dentro das escolas e deixar de lado as relações. Elas precisam caminhar juntas, sim. Para refletir sobre outros assuntos que também são realidades dentro das escolas, é só acessar o nosso portal, neteducação.com.br. Você também pode curtir a nossa página, facebook.com/neteducação. A gente também está no Twitter e você ainda pode se inscrever no nosso canal no YouTube.